bem-vindos à abertura da programação do segundo semestre da Universidade Livre da Academia Mineira de Letras. Eu sou, por delegação da presidente Elizabeth Renault, coordenador dessas atividades a partir desse mês de agosto. Meu nome é Rogério Tavares e, em primeiro lugar, eu queria justamente agradecer à presidente a confiança em mim depositada, especialmente porque ela coordenou a Universidade Livre nos últimos tempos com muito brilho, muito talento, muita dedicação. Então, a minha primeira palavra é de agradecimento pela confiança em mim depositada e a segunda palavra é dizer que a minha responsabilidade é grande, porque suceder a senhora nessa tarefa não é fácil. Ao longo de vários anos, a senhora trouxe a essa casa grandes intelectuais, organizou uma programação da melhor qualidade, e então a tarefa de prosseguir nessa função não é fácil. Muito obrigado, presidente. Eu queria registrar também a presença nessa tarde de hoje dos acadêmicos Olavo Celso Romano, nosso ex-presidente, que marcou época na gestão dessa casa, e da Prats Bernes, Carmen Schneider Guimarães. Queria agradecer também a presença muito honrosa para nós do presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, Dr. Wagner Colobaroli, do presidente da Academia Municipalista de Letras, Dr. César Vanucci, do presidente da Academia Mineira, da Academia de Letras do Ministério Público, Dr. Luiz Carlos Abrita, da representante da Fundação Municipal de Cultura, Fabiola Farias, que nos honra com a sua presença, já que a Academia admira e respeita muito o trabalho da Fundação Municipal de Cultura. Queria registrar também, para nossa alegria, a presença da coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras da PUC Minas, professora Márcia Marques de Moraes, que aqui trouxe seus alunos, que muito nos honram e alegram com a sua presença. Essa casa é aberta aos jovens e quer muito a presença das novas gerações em seu auditório. Registrar, finalmente, a presença, para nós, muito honrosa, de André Rubião, escritor, sobrinho neto de Murilo Rubião, a quem a Academia Mineira de Letras presta essa homenagem. A melhor forma encontrada pela Academia para homenagear a obra perene de Murilo Rubião é fazê-lo por meio da celebração da sua obra, do seu pensamento, da sua literatura, e foi essa maneira que encontramos para homenagear Murilo Rubião, convidando para partilhar seus conhecimentos conosco um dos mais importantes especialistas em Murilo Rubião do Brasil, que é o professor Aldemar Taranto. Sem mais delongas, eu queria dizer que hoje vamos ouvir o professor Aldemar Taranto Goulart, que é graduado e licenciado em Letras Anglo-Germânicas pela PUC Minas, é mestre em Literatura Brasileira pela Universidade Federal de Minas Gerais, com dissertação sobre a obra de Murilo Rubião, é doutor em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP e é professor titular nos cursos de graduação e pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Atua na área de letras, com ênfase em teoria da literatura, literatura brasileira, crítica literária, literatura e filosofia e literatura comparada. Um breve passar de olhos pelo currículo Lattes do professor Aldemar nos ajuda a compreender a dimensão intelectual que nessa tarde partilhará os seus conhecimentos conosco. Queria agradecer muito, professor Aldemar, a sua disponibilidade em estar aqui na academia, e a palavra está com o senhor. Muito obrigado. Eu quero, evidentemente, em primeiro lugar, agradecer o convite que a Academia Mineira de Letras me faz, na pessoa do Rogério Tavares, para estar aqui falando de Rubião, e isso para mim sempre será um prazer, sobretudo porque o Rubião é um autor sobre quem eu me debrucei, sobre cuja obra eu me debrucei durante muito tempo, e vem ao longo do tempo, dos anos, sempre, de alguma forma, revisitando a obra dele em palestras e em posts, em que o Murilo figura como um autor objeto. Bom, eu quero dizer também que eu vejo aqui algumas pessoas conhecidas, por exemplo, vejo alunos da PUC, e eu até conversava com o André, e dizia
E nós fizemos em maio, dezembro, e homenageamos o Murilo. Nesse evento eu tive a oportunidade de tecer algumas considerações sobre a obra do Murilo, depois se projetou um vídeo de ponto também sobre o Alvarez, que é a Casa do Girassol Vermelho, e enfim foi uma noite de bastante satisfação para todos nós, né? E sobretudo por encontrar vídeo, né, com a encenação magnífica que foi feita de vários pontos do Murilo, mas lá naquele dia o ponto focalizado foi exatamente a Casa do Girassol Vermelho. Então eu dizia para algumas dessas alunas que aqui estão que elas vão ter que aguentar quase que uma totalidade de repeteco daquilo que eu já tinha colocado na minha fala lá na PUC, né? Então, como elas não se importaram com isso, aí estão elas. Outra coisa que eu vejo aqui, minha querida professora Letícia Malar, né? Como o Rogério disse, a minha relação com o Murilo nasceu justamente quando eu fiz um curso de mestrado na UFMG e escolhi o Murilo para fazer a minha dissertação sobre a obra, né? E a professora Letícia foi a minha orientadora. Mas eu quero já fazer, inclusive, uma observação, porque todas as vezes que eu apresento a professora Letícia na PUC, em eventos dos quais ela participa, e ela é sempre tem muita presteza em nos atender, mas quando eu falo, né, professora Letícia, que foi minha orientadora na UFMG, antes de ela começar a falar, ela logo faz essa observação: olha, gente, o Demar está falando que eu fui orientadora dele, mas eu preciso dizer que quando eu fui orientadora dele, ele já era velho. Então, antes que isso passe em branco, né, eu já faço essa observação, porque você não está aqui para responder, né? Então, vejo aqui o André, com quem eu tive a oportunidade também de ter uma relação muito boa na TV PUC, entrevistando o André quando do lançamento do livro dele, né? Enfim, várias pessoas conhecidas, e isso será também um prazer renovado para justificar na minha presença aqui. Bom, Murilo, eu diria, se passar a primeira folha, a primeira página, temos aí a identificação, né, de quem é Murilo. Um escritor mineiro, nascido em Silvestre Ferraz, um lugar que hoje se tornou Carmo de Minas, e eu sempre gosto de jogar com esses números de datas do nascimento e de morte do Murilo, porque Murilo foi um cultor do fantástico, como daqui a pouco eu quero me deter um pouco mais nisso. Quer dizer, ele é um escritor que produziu toda a sua obra no gênero do fantástico, quer dizer, o gênero que toma o real e trabalha o absurdo em consonância com o real. Quer dizer, o real misturado com o absurdo é o fantástico. E a obra do Murilo é toda baseada e fundada nessa articulação, né? Mas até quem me passou esse detalhe foi a mãe de André, a Silvia Rubião, sobrinha de Murilo, né? Ela que chamou minha atenção para esse detalhe. Vejam vocês que nós temos aí a data de nascimento, 06 de junho de 1916, e a data de morte, 16 de 9 de 1991. Nós temos aí, considerando as duas datas, nada menos do que são 4, 6, 8 números, né, em cada data, portanto 16 números nessas duas datas, e no entanto os números que fazem parte dessas datas são apenas 4, o 0, o 1, o 6 e o 9, né? Então, curiosamente, são 16 números que aí estão, mas com essa particularidade de eles estarem muito concentrados em apenas 3 números, né? Isso eu considero como uma indicação muito clara do fantástico também na vida do Murilo, né? É um insólito que está aí presente de uma maneira bastante evidente. E aí tem em seguida o mais importante escritor no gênero do fantástico no Brasil, não é ele o primeiro a escrever no gênero do fantástico. Antes dele houve outros autores, inclusive Afonso Arinos, Alves Azevedo, o Machado de Assis, que é considerado como aquele que
teria para quase que sido o iniciador, né? Mas o Machado de Assis é como Memórias Póstumas do Brás Cubas, e que o Fantástico aparece naquela estratégia de colocar um defunto narrando a história, porque a partir de então toda a obra, toda a narrativa do Memórias Póstumas corre na senda do realismo, né? Sem nenhuma ligação com o Fantástico. E no Murilo não. No Murilo todos os seus textos estão fundados dentro do gênero do Fantástico, né? Na próxima tela, eu queria então chamar a atenção para o que é essa obra do Murilo, né? Ele publicou 94 contos em vários livros, mas desses 94, apenas 33 contos são inéditos. Quer dizer, 61 desses 94 contos são republicações que o Murilo veio fazendo ao longo do tempo, né? Isso é uma coisa bastante peculiar e que, evidentemente, merece uma explicação, como daqui a pouco eu quero mostrar. Então, para a gente ver como que isso se deu, vejam aí, o primeiro livro do Murilo, publicado em 1947, que é o Ex-Mágico, com 15 contos. O segundo, A Estrela Vermelha, foi quase que uma publicação feita para servir de presente para pessoas, uma publicação, vamos dizer assim, que fizerem praticamente em homenagem ao Murilo. Então, é uma publicação de apenas 4 contos. Em 65, o Murilo publicaria o seu terceiro conto, que é Os Dragões e Outros Contos. Mas vejam que dos 20 contos que aparecem nesse livro, apenas 4 são contos inéditos. Quer dizer, o Murilo aproveitou 12 no primeiro conto, que é o Ex-Mágico, né, que tinha 15 contos, e pegou os 4 contos da Estrela Vermelha, e aí, com isso, ele arranjou os 20 contos que constituem esse livro. Então, nesse momento, o terceiro livro do Murilo já começa essa tônica da republicação. Depois, em 1974, vem O Convidado, que é um livro inteiramente inédito, com 4 contos. E esse é o último livro que o Murilo publica com textos inéditos. A partir de aí, todas as publicações dele contiveram republicações, né? Então, o que aconteceu, por exemplo, com O Convidado, com o Piroteco Zacarias, em 1974, que saiu junto no mesmo ano de O Convidado. Mas esse livro de contos, O Convidado, tem um detalhe bastante importante, que esse conto é que descobriu o Murilo, posso dizer, esse livro é que descobriu o Murilo, posso dizer isso. Porque antes da publicação do Piroteco Zacarias, o Murilo era um escritor praticamente desconhecido, porque publicou numa época em que as edições eram precárias, né? Muito precárias também eram as condições de distribuição, de modo que foi em 1974 que o Murilo explodiu. Por quê? Porque esse livro, o Piroteco Zacarias, foi colocado no vestibular da UFMG. E aí, então, o Murilo explodiu, passou a ser conhecido nacionalmente, embora internacionalmente até já tivesse algumas publicações, né? Algumas traduções feitas. Mas foi esse livro que lançou, de fato, o Murilo. Ele passou a ser conhecido a partir de então. Então, já em 1978, portanto, 4 anos depois, ele republica 9 contos com A Casa do Girassol Vermelho. Em 1982, o Jorge Schwartz, que é também um estudioso da obra do Murilo, professor da USP, ele organiza a publicação do Murilo Rubião Literatura Comentada, com 19 contos. O Convidado é republicado na íntegra, como ele foi publicado em 1974. Ele foi publicado em 1974 pela editora Quiron, da professora, que na época era a editora da professora Nelly Novaes Coelho da USP. Já o Convidado de 1983 foi publicado pela Ática. E é preciso, inclusive, também dizer isso, que o livro Piroteco Zacarias, além de ser um livro que lançou no livro, né, ou pelo menos lançou, tornou um livro mais conhecido, foi um livro em que a editora Ática iniciou um trabalho extraordinário de publicação de textos literários, inclusive inovando extraordinariamente na medida em que aquele padrão de ilustrações que havia nos livros antigamente, aquilo foi inteiramente superado. Com o Elifas Andreato, um pintor, um artista plástico, né,
que fez ilustrações absolutamente fantásticas nos livros da Ática. E esse livro do Murilo, A Casa do Girassol Vermelho, Pirotelli Zacarias e O Convidado e O Homem do Boné Cinzento, todos eles vêm com essas ilustrações artísticas que também deram uma dimensão bastante positiva, né, na publicação dos livros. Eu coloquei no final esse livro, Contos Reunidos, que vocês veem que até o nono livro, eu até chamei a atenção em cima, foram livros publicados em vida do autor. No livro Contos Reunidos, que foi publicado em 1998, foi um livro organizado inclusive por uma colega nossa, a professora Vera Andrade, da UFMG, além de se reunirem todos os contos do livro, os 32 contos conhecidos, né, publicou-se também a Diáspora, que era um conto perdido, né, porque, curiosamente, o que se sabe é que o Murilo, indo para casa de táxi, uma noite, deixou os originais desse conto dentro do táxi. E não houve meio de ele conseguir reaver esses originais, embora tivesse posto anúncios nos jornais, ele que tinha, né, apresentação, pelo trabalho na imprensa, ele não conseguiu reaver esse conto. Eu nem sei muito bem como esse conto foi recuperado, porque eu me lembro de que antes de sair publicado aqui nesse livro Contos Reunidos, ele foi publicado no Suplemento Literário de Minas Gerais. Não se sabe como, talvez que conversando com a Silvia, a mãe do André, né, a gente possa ter uma explicação sobre isso. Como ele conseguiu? Ele tinha algum rascunho, ele reescreveu todo o conto novamente, né? Se bem que reescrever como um livro fosse uma coisa, né, muito tranquila, mas não sabe. O certo é que esse conto que estava perdido finalmente apareceu. Então a gente sempre fala, inclusive o livro mesmo que eu publiquei sobre o livro fala 32 contos. É preciso dizer que são 33, porque depois apareceu esse livro. Mas o que significa esse veso de republicação que se encontra em Murilo, né? O que a gente sabe a partir do que ele mesmo dizia é que o Murilo era um perfeccionista admirável, né? Para o Murilo nada estava pronto, porque nada estava perfeito. Então o Murilo, toda vez que ele ia republicar um livro, um encontro, ele fazia questão de ir lá e fazer as alterações que ele julgava necessárias. E essas alterações são alterações que, sem dúvida nenhuma, sempre faziam assim, mexiam com o texto, mas mexiam com o texto em termos de qualidade. Porque o texto em si, enquanto uma narrativa, enquanto, vamos dizer, uma fábula, não havia alteração. Quer dizer, a pessoa tivesse lido, por exemplo, O Ex-Mágico, que é um conto que ele mais republicou, ele publicou 4 vezes, né? A pessoa que tivesse lido O Ex-Mágico em 1947, quando ele saiu, teria, se lesse as republicações todas, haveria sempre diferenças, né, nas republicações, mas a história se mantinha aquela mesma, íntegra, né? Mas o que realmente levava o Murilo a republicar era essa ânsia da perfeição, né? E o Murilo, inclusive, ele dizia, e numa entrevista ele disse isso muito claramente, que para ele a literatura era uma maldição. E maldição por quê? Dizia ele. Porque ele só tinha prazer quando ele estava criando o texto. Mas no momento da criação do texto, ele tinha um prazer muito grande. Aquilo era para ele muito prazeroso. Depois, diz ele, era uma luta. Aquilo de cortar, acrescentar, modificar, rever. Então isso para ele era um sofrimento, né? Porque toda vez que ele pegava um texto para republicar, ele fazia alterações muito grandes, né? Como eu disse, alterações que não afetavam a fábula, né? A narrativa enquanto uma história, mas que mudavam muito palavras, frases inteiras, até as epígrafes, né, que aparecem no livro, até epígrafes ele mudava, vão mudando. Então isso tudo em função dessa obsessão que ele tinha por fazer o texto perfeito, né? É exatamente o oposto a Clarice Lispector,
publicava e nunca mais queria ler o texto, nunca mais queria saber do texto, porque na verdade isso acontece com todos nós, não é apenas com o escritor. A gente escreve uma coisa, revê, corrige, publica. Assim que você abre aquilo, na primeira página tem coisa lá que você não queria dizer. Né? Isso é uma coisa realmente, é uma maldição que se abate sobre todo mundo que escreve. Não precisa necessariamente ser o escritor. A gente vê isso muito na universidade, na elaboração de teses e dissertações. Os orientandos nossos, os mestrandos e doutorandos, passam a ser por momentos de grande angústia, de grande sofrimento, exatamente por questão desse parto verdadeiro que é produzido o texto. Né? Bom, mas então, quero dar um exemplo aqui de como se dava essa obsessiva busca do texto perfeito, como eu coloquei nessa tela. Eu coloquei aqui um exemplo tirado de um ponto dele, que é o edifício, apenas para poder contextualizar o que é essa narrativa, rapidamente, uma síntese dela, para que se entenda melhor do que eu quero dizer com esses dois trechos que eles estão. O edifício é uma narrativa fantástica, como todas as narrativas de Murilo, mas diz respeito à construção de um prédio que teria um interminável número de andares. Né? Então contrataram um engenheiro para gerir a construção daquele prédio e fizeram recomendações para esse engenheiro dizendo que ele não tivesse a pretensão de terminar o prédio, que ele morreria bem antes disso, e que não tivesse também nenhum tipo de pretensão de vaidade. Dizendo que isso, quem fala isso para ele é um velho conselheiro de um conselho que era o conselho que eles eram o terceiro conselho da entidade e jamais tinham alimentado a pretensão de ser o último. Né? Mas então, só para se ter uma ideia, vejam bem, no texto original, que foi publicado nos Dragões e Outros Contos de 1965, tem um parágrafo lá que está aí, diz assim: nesta obra não há lugar para os vaidosos, não pense em terminar, João Gaspar. Você morrerá antes disso. Nós que aqui estamos constituímos o terceiro concílio da fundação e, como os anteriores, jamais alimentamos a estultícia de formarmos o derradeiro. No texto republicado em 74, as alterações que o Murilo fez. Nesta obra, ele mudou para obra para construção. Vejam a sutileza com que ele tratava o texto que ele escrevia. Ele deve ter ficado muito preocupado e muito impressionado com o fato de que obra, tanto podia se pensar numa obra como obra literária, como obra de construção. O texto não há margem para essa dúvida, mas ele não deixava por menos. Então, para não ter esse problema, ele mudou obra para construção. Mais à frente, ele troca vaidosos por pretensiosos, porque isso aí tem a ver com a própria estrutura que ele quis dar ao conto, né, de mostrar que o engenheiro que construía o edifício não podia ser pretensioso, acabou sendo isso que levou o empreendimento ao fracasso. Então ele resolveu passar o vaidoso para pretensioso para ficar mais de acordo com o que estava no texto. Mais na frente vocês veem que temos lá a palavra fundação, mas antes disso tem lá, quando em 74, em 65, quando ele diz: você morrerá antes disso, você morrerá bem antes disso. Ele reforça, tem essa ideia de que não havia nenhuma possibilidade de o engenheiro terminar a obra. E depois, então, quando ele fala, nós que aqui estamos constituímos o terceiro conselho da fundação, vem novamente aquela dúvida de que uma ambiguidade poderia se instalar aí, na medida que fundação, tanto pode ser uma fundação como uma entidade, quanto fundação de ser fundação do prédio, né? Uma coisa relacionada com a estrutura do prédio. Então, para ele não deixar de dormir com essa dúvida, ele transformou, ele mudou uma fundação para entidade. E, finalmente, quando ele coloca aí, jamais alimentamos a vaidade, substituindo a palavra estultícia, que em 1965 já parecia ser um palavrão, né? Que ninguém nem saberia direito o que significava. Então ele logo mudou para vaidade, ao invés de estultícia, né? E de formarmos o derradeiro, essa ideia de formar alguma coisa, de dar forma.
não era bem o que ele queria dizer. Ele queria dizer era isso, nós sermos o último, né? Então isso é uma demonstração de como o Murilo realmente tratava os seus textos e as suas republicações. Aí na outra tela tem um exemplo que me é muito caro, pelo seguinte: esse é um pedaço de um conto chamado A Fila, que foi publicado no livro O Convidado. E o que me chamou a atenção é que o Murilo me deu um exemplar, né, desse livro, e passando lá eu vi que havia alguns pontos em que o Murilo datilografou, não é nem digital, ele datilografou mudanças no texto, cortou a pedaço e colou em cima da página. Vejam a obsessão dele, quer dizer, antes de ele republicar e fazer as alterações, já fez alterações só para ele falar que está dando livro para outras pessoas, né? E eu achei muito curioso porque o seguinte, que aí eu peguei a página do livro, coloquei como uma lâmpada forte, assim, para ver o que estava escrito debaixo daquela folha, daquela tira que ele tinha colado, né? Então o que estava escrito originalmente por ele foi isso aí. É um conto também, apenas para contextualizar, que fala de um indivíduo que vem do interior para se entrevistar com um gerente de uma fábrica. A gente não sabe que gerente que é, que fábrica que é. A única coisa que a gente sabe é que ele jamais vai conseguir isso, porque ele é sempre impedido por um indivíduo que ordenava essa fila que se fazia enormemente todos os dias, e o indivíduo nunca conseguiria chegar no gerente, até que um dia ele acabou perdendo a paciência, até agrediu o indivíduo lá e deixou de ir à fábrica. Foi amparado por uma prostituta que passou até a alimentá-lo e dar para ele roupa lavada, né, comida em casa. E até que um dia ele resolve voltar. Quando ele volta, não encontra mais nenhuma fila na fábrica. E vai perguntar então àquele indivíduo, que era o contador, perguntar por quê que os pátios estão vazios. O indivíduo é porque o gerente morreu. E ele, sentindo a possibilidade da morte, ele resolveu atender todos os que estavam aqui com a senha, para não deixar ninguém sem se atender. Você foi o único que ficou sem se atender. Quer dizer, então, dentro daquela perspectiva do Fantástico, é muito característico isso. Mas vejam bem, lá no texto original, antes da datilografia, tem um pedaço que o Murilo escreveu o seguinte: foi recebido um mês depois, o personagem. Afobado e feliz, esqueceu-se de cumprimentar o senhor Calvo, que o atendeu. Até parece mentira. Quando o gerente poderá receber? Depende do que deseja. Datilografado para esse texto que vem em seguida aí. É o mesmo texto corrigido à máquina, né? Um mês depois foi atendido novamente. Vejam bem, como que o primeiro texto era ambíguo, foi recebido um mês depois. Recebido por quem? Poderia ser gerente. Ele estava, para não deixar essa dúvida, ele põe claramente, um mês depois foi atendido novamente pelo secretário, né? Então, fica inteiramente esclarecido. Esqueceu-se de cumprimentar o senhor Paulo, nem cumprimentou o homenzinho. A gente percebe como que ele vai mudando, inclusive, determinadas construções para ficar dentro de um padrão que ele quer dar ao ponto em termos, por exemplo, aí, da questão da personagem assumir uma posição de superioridade em relação àquele que controlava a fila, né? Então, quando ele diz, esqueceu-se de cumprimentar o senhor Calvo, eu tenho uma ideia assim até de humildade, que não tem, nem cumprimentou o homenzinho. Até esse homenzinho com esse diminutivo aí, que é bastante pejorativo, né? Então a gente vê como que ele precisava de mostrar como que essa personagem, o Pederico, ia ficando cada vez mais investido de uma coisa assim, de superior em relação a ele. E ele diz, lá em cima, até parece mentira, quando o gerente poderá receber? Não é uma pergunta. Lá na outra, agora o gerente me receberá. Quer dizer, ele tem certeza, quer dizer, já tem uma dimensão de autoridade muito grande, né? E o texto que apareceu na republicação, na edição de 1983, um mês em seguida foi atendido pelo secretário.
afobado e feliz, mal o cumprimentou. Esse um mês em seguida eu até achei que ficou um pouco pior, porque a ideia de um mês em seguida é o quê? É de todo dia em mês? Ou é após um mês? Eu acho que o que ele mexeu ali tornou foi mais ambíguo, mas é a única coisa que eu vi até então das alterações no livro com a qual eu poderia não concordar muito. Mas lá na frente vem, mal o cumprimentou. Nem cumprimentou o homenzinho, já passa para mal o cumprimentou. A ideia de superioridade que ia tocando a personagem. Então são essas coisas que fazem com que o livro realmente tenha um trabalho insano de estar permanentemente reescrevendo seus textos. Eu colocaria agora algumas alterações que me parecem também muito pertinentes, que são as seguintes: substituições de epígrafes. Dos 33 pontos, tem 2 em que ele, ao republicar, mudou a epígrafe toda, porque todo o texto do livro tem uma epígrafe bíblica, né? Tem uma epígrafe antecedendo o texto, e essa epígrafe é sempre bíblica. Esse texto é a noiva da Casa Azul, que aparece na republicação de Os Dragões e Outros Contos, em 1965. E é um indivíduo que sai em busca de uma noiva que tinha, de quem ele desconfiava, até se ela estaria agindo bem com ele. Vai à terra deles, onde eles haviam nascido, atrás dessa noiva. Chegando lá, encontra uma região completamente arrasada. Tinha graçado a febre amarela na região, todas as pessoas mudaram, e o indivíduo fica como que desesperado e vai à casa da noiva, e ali ele entra num desespero tão grande, tem uma espécie de um surto paranoico e começa a chamar a noiva como se ela estivesse ali e pudesse atender ao seu pedido. Então vejam bem as epígrafes. Na primeira publicação, ele põe a epígrafe, capítulo 4, versículo 8 dos Cânticos, né? Que diz: vem do Líbano, esposa minha, vem do Líbano, vem. Serás coroada do alto de Amaná, do cume de Samir. Na republicação ele mudou a epígrafe, embora tenha mantido o cântico dos Cânticos, né? Mas ele passou para essa epígrafe, que é o capítulo 2, versículo 13. A figueira começou a dar os seus primeiros figos, as vinhas em flor exalam o seu perfume. Levanta-te, amiga minha, e vem. Vejam que a ideia de paranoia está muito mais clara, de a personagem achar que a noiva está ali e ele basta chamá-la para que ela se levante e venha ao encontro dele. Quer dizer, a epígrafe diz muito mais do que aquela anterior. E a outra epígrafe é de um conto chamado Os Três Nomes de Godofredo, em que um indivíduo que se assentava num restaurante há anos, comendo sozinho, um almoço e jantar numa mesa, até que aparece uma mulher que passa a se sentar na mesma mesa, depois sem falar nada, sem dizer nada. Ele acha aquilo uma coisa estranha, mas com o tempo ele quase se acostuma, mas resolve uma vez, um dia, para mudar de mesa, para deixá-la mais sossegada, sozinha. Mas no que ele muda, ela muda também, assim como novamente eu falei. Quando ele pergunta por que ele achando aquilo estranho, ela responde: não tem estranheza nenhuma de marido e mulher se assentarem na mesma mesa para almoçar e jantar, né? Então aí ele fica completamente confuso. O certo é que ele vai com ela para a casa que ela diz que era a casa em que eles viviam, ele acaba matando essa mulher, aparece uma outra, né? Que ele vai matar também, aparece uma terceira e uma quarta. Então as mulheres vão mudando, né? Os nomes delas vão mudando, elas são parecidíssimas, e o próprio personagem, o nome dele também vai mudando, né? Ele é inicialmente Godofredo, depois ele passa a ser Roberto, depois ele passa a ser João de Deus, e assim por diante. Vejam bem, para dar ideia do que era a verdade nesse ponto em termos da epígrafe. A primeira é de Isaías: multiplicaste a gente e não aumentaste a alegria. Ele substituiu por uma de Jó. As sombras cobrem a sua sombra, o sol brilha se rodeará. A ideia de multiplicaste a gente e não aumentaste a alegria dá essa ideia da multiplicação do nome dele e das figuras que são as suas esposas.
Mas a outra epígrafe é muito mais objetiva e diz muito mais do que o ponto. Quando ele diz que as sombras cobrem a sua sombra, é uma ideia assim de que a personagem vai sendo tomada, né, por uma perspectiva de desaparecimento, de sumiço no meio das sombras. Os salgueiros o rodearão, e considerando inclusive que salgueiro é uma planta que tem uma, digamos assim, uma forma, né, que dá nome a ela em algumas regiões, como eu já fiquei sabendo, porque as folhas dessa planta elas caem como se fossem lágrimas, né? Daí então em alguns lugares essa planta ser chamada de chorão. Então essa ideia está muito mais próxima do que realmente o ponto apresenta do que o. Tem uma página aí que eu vou essa próxima eu vou pular, porque demoraria muito para falar dela, e não é o caso de nós ficarmos aqui até não sei que horas. Então, eu pulo isso e vou direto para outra que diz a respeito das epígrafes. Né? As epígrafes são algo inteiramente marcados, algo inteiramente marcado na obra. Todos os pontos dele têm epígrafes, exceção do primeiro, de 1947, que só tem uma epígrafe no início do livro e os pontos não têm epígrafes. Mas a partir dos dragões de outros pontos, aliás, a partir da Estrela Vermelha, de 1953, cada ponto passou aqui no livro. E epígrafe bíblica. E uma coisa que eu me lembro quando estava fazendo a minha dissertação, quando chegou nessa questão das epígrafes, é claro que isso é uma coisa absolutamente indesviável de qualquer leitura que se faça da Bíblia. Porque não é gratuito que alguém coloque epígrafes bíblicas em todos os textos que ele escreve. Então essas epígrafes, elas têm uma funcionalidade significativa. Né? Mas o que eu percebi é que, e isso acontece com as pessoas que leem o Fantástico, né? Porque o Fantástico, ele às vezes é tão diferente, tão estranho, tão insólito, né? Tão absurdo, que a pessoa às vezes lê o texto, não se dá conta muito bem do que está acontecendo. Então, como no caso do meu livro, a pessoa corre para a epígrafe, na expectativa de que na epígrafe haveria alguma indicação do conteúdo da narrativa. Isso foi uma coisa que me atormentou tanto, quando eu fazia a minha dissertação, que eu pensei até em mudar o autor. Eu tenho que falar dessas epígrafes, não consigo encontrar uma explicação dessas epígrafes, né? Porque eu fiz aquilo que todo mundo faz quando lê essas epígrafes do livro. Você vai ao texto, pensando que o texto é epígrafe, pensando que a epígrafe te esclarece a narrativa, não esclarece. Você vai então à Bíblia para ler as epígrafes anteriores e posteriores àquela que está lá, na expectativa de que, contextualizando a epígrafe, você tem uma solução. Também isso não adianta. Então eu pensei seriamente em abandonar no meu projeto o autor e os livros dele e partir com outro autor. Até que depois de muito matutar sobre isso, um dia brilhou uma luz diferente na minha perspectiva, né, dessas epígrafes. Eu me dei conta de que as epígrafes todas trazem em si o tom do trágico. E esse tom do trágico existe em todos os pontos do mundo. Foi o momento então em que eu falei, bom, agora eu acho que eu posso continuar pensando em como arranjar essas epígrafes. Né? Então, por isso que eu coloquei aí, são 27 epígrafes do Velho Testamento, 7 do Novo Testamento. E uma curiosidade que é apenas um ponto, que é as Memórias do Contador Perenais, que traz essa novidade, além da epígrafe bíblica, traz também uma citação do Memórias Póstumas do Machado de Assis, que funciona como epígrafe. Mas, como eu disse, as epígrafes têm um tom trágico. E esse tom está nos pontos. Né? Então, eu procurei estabelecer uma relação entre o tom das epígrafes e o tom dos contos a partir de elementos do trágico. Elementos que estão presentes no trágico e que estão presentes também na estrutura da tragédia grega.
Então eu coloquei a consciência trágica da tragédia grega, ela tem uma importância porque ela mostra o surgimento de um sujeito trágico. E o sujeito trágico, na perspectiva do grego, do mundo grego, é um sujeito, isso é muito importante, essa dimensão trágica do sujeito, porque é a perspectiva através da qual o sujeito se descobre como ser, se entende como ser, e se entende melhor na sua relação com o mundo e com os deuses, né? Como dizem os estudiosos da tragédia grega. Né? Além do mais, a tragédia grega, ela sempre está relacionada com o mais além. Quer dizer, os textos das tragédias são mitos, são os mitos. Né? Então esses mitos são mitos que estão perdidos lá no tempo. E são mitos que constituem uma consciência do povo. Quer dizer, eles inclusive viam, né, os gregos viam esses mitos como uma origem deles. Né? Há coisas muito interessantes para a gente ver como que os mitos representam essa ideia de superioridade e grandiosidade, que a gente pega, por exemplo, o livro do Junito Brandão, Mitologia Grega, são 3 volumes extraordinários, né, a respeito da mitologia grega, e o Junito diz isso aí, que o Aquiles, o grande herói da Ilíada, né, o Aquiles tinha uma altura, aliás, o Junito até fala, não era altura, ele tinha uma altitude de 5,94 metros. Né? Orestes, segundo o Junito, cujos ossos foram encontrados em Tégia, media, pelos cálculos dos ossos, 4,62 metros. É claro que se nós confrontarmos isso com uma realidade física, que os cientistas já cansaram de dizer que esses gigantes que aparecem em filmes e em livros não teriam condições de se manter de pé, porque o tamanho do pé deles para sustentar tinha que ser tão grande que não teria nem como eles andarem. Mas o que nós temos aqui é o mundo da mitologia. E o mundo da mitologia é um mundo que diz respeito às grandiosidades. Né? Então eu acho que essa ideia do trágico, que está muito presente no mundo grego, que está presente na tragédia grega, é um mundo que está nos pontos do mundo. Né? Eu até coloco mais ainda essas 2 outras observações, é que na tragédia o herói já não é mais modelo, o herói já é um ser humano com um problema que precisa com um enigma que precisa de ser decifrado. Né? Esse é o padrão típico do herói grego, do herói da tragédia. Né? E é curioso a gente perceber que, além disso, essa dimensão, grandiosidade e mundo real que a tragédia coloca em articulação, serve inclusive, como dizem os estudiosos da tragédia, para colocar em evidência essa questão entre ficção e realidade. Né? Quer dizer, a tragédia, no momento em que ela coloca seres, né, representando um palco, o que ela está fazendo é exatamente mostrando que existem essas 2 dimensões, a dimensão da realidade e a dimensão da ficção. Mas o Jean-Paul Vernant, que é um grande estudioso da tragédia grega, diz inclusive isso, que essa perspectiva dessa articulação ficção-realidade provocava coisas muito curiosas nas representações da tragédia. Ele até lembra o início do cinema, como o cinema, né, surgiu. O cinema surgiu e as pessoas que não estavam acostumadas com aquela dimensão entre a imagem como se fosse a verdade e a ficção como se fosse algo inventado, diz o Vernant que era comum os atores dos filmes dos primeiros tempos do cinema serem reconhecidos na rua e agredidos. Aliás, coisa que aconteceu muito no Brasil, com novelas de televisão, né? Houve muita gente que no início não conseguia fazer essa distinção. E as pessoas mais velhas vão se lembrar da famosa novela O Direito de Nascer, que passou aqui no Brasil, e era aquele velho problema do Agostinho Monta, né, um médico que era filho de uma freira, que era até Natália Timber. Mas foi curioso que ele veio aqui a Belo Horizonte uma vez fazer
alguma coisa aqui em Belo Horizonte, eu vou dizer que quando ele chegou à emissora, a TV que eu coloquei na época, muitas pessoas começaram a gritar para ele: ela é a sua mãe, não fica pouco, não, porque quer dizer, as pessoas não conseguiram estabelecer essa distinção, né? Coisa que a tragédia procurou exatamente fazer para mostrar como que esse mundo de um homem trágico, um homem que se conhece uma perspectiva diferente, como que é importante estabelecer essa relação, né? Então, na próxima tela, eu tenho aí as correspondências que eu estabeleci para ler, então, as epígrafes dos contos do Murilo. Com a híbris, que é a desmedida, que é o fato de um indivíduo desconhecer os seus limites, né? E, desconhecendo esses limites, ele acaba incidindo numa desmedida, que é a híbris. Porque, na verdade, o trágico, é como diz o Gerd Monheim, o trágico é aquela perspectiva de o homem em relação aos deuses, o homem com os seus próprios limites. Sabemos todos que temos os nossos limites. Se quisermos ultrapassar esses limites, ou seja, se quisermos incidir na híbris, corremos o sério risco de morrer, de perecer. Porque é exatamente o que acontece com a amartia, que é o erro de julgamento. Quer dizer, ultrapassar o limite nesse erro de julgamento tem como consequência esse erro trágico, que é exatamente a queda que vai ocorrer por causa desse temor. A anagnólise, que é o saber, que é o reconhecimento que se dá na tragédia, né? É um outro aspecto do trágico que é muito interessante, porque a anagnólise, com o saber, ela coloca para todos uma dimensão muito própria das nossas desconfianças, né? Que é a questão do saber. O que é o saber? O saber é a gente ter a noção de que não sabe. Porque quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que não sabe. Aquele velho, coisa que o Sócrates colocou, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe o quanto a gente teria que estudar para conseguir o mínimo que seria o racional. Então, saber é um sofrimento. Por isso que na tragédia, a anagnose, o reconhecimento se dá acompanhado do sofrimento, que vem com a peripécia, né? Eu até me lembro que tive um professor que sempre dizia, com relação a essa questão do saber, que entre ser um burro absoluto e um burro relativo, era preferível ser um burro absoluto, que nem sabe que não sabe. Então ele não sofre. Enquanto que o burro relativo, que somos nós, sabemos que não sabemos, e isso é um grande sofrimento. Então isso está muito caracterizado na questão do reconhecimento na tragédia, né? E que se faz acompanhar da peripécia, que é a mudança do destino da personagem no seu contrário, até chegar ao pathos, que é o momento da angústia, o sentimento terrível da angústia da destruição. O que eu consegui fazer, então, nessa articulação, foi ver que a híbris corresponde, nos contos do Murilo, à advertência. Então, todas aquelas epígrafes que dizem respeito à híbris, ao descomedimento, soam como uma advertência, parece como uma ideia de advertência. A amartia parece como uma ideia de desolação, a anagnose como uma ideia de reconhecimento, a peripécia como uma ideia de perplexidade e o pathos como uma ideia da ameaça. Então, para terminar, eu queria mostrar na próxima tela como que isso se faz presente de fato nas epígrafes dos contos do Murilo. Por exemplo, eu conto o edifício, do qual nós falamos aqui no início, né? Tem uma epígrafe do Miqueias, que é aquela do engenheiro, que vai gerir a construção de um prédio interminável e tal. A epígrafe é essa: chegará o dia em que os teus padieiros se transformarão em edifícios. Naquele dia ficarás fora da lei. Tranquilamente temos uma advertência, que é daí na dimensão do trágico, né? Os três nomes de Godofredo, aquele outro conto sobre o qual nós falamos, tem também um tom de híbris. Quando ambas as epígrafes, inclusive a epígrafe da qual o Murilo não gostou, que foi a primeira, e inclusive a segunda, que ele usou para substituir a primeira, ambas trazem o tom de advertência, o tom da híbris. Seja, multiplicaste a gente
não aumentaste a alegria, epígrafe de Isaías, quanto as sombras cobrem a sua sombra, os salgueiros rodearão, que é a epígrafe de Jó. Né? E, finalmente, as epígrafes da noiva da Casa Azul, que é aquela que o indivíduo vai atrás da noiva, no seu povoado, que está inteiramente desabitado. Vem do Líbano, esposa minha, vem do Líbano, vem. Serás coroada do alto de Amaná, no cume de Samir. Aí temos uma ideia do saber. Vem, porque isso vai acontecer. E, inclusive, o saber deslocado da personagem, quando ele começa a chamar desesperadamente a sua noiva, Dalila, levanta e tal. Está aí marcado esse tom, né, de um reconhecimento na epígrafe, quando diz: a figueira começou a dar os seus primeiros filhos, as vinhas em flor exalam o seu perfume. Levanta-te, amiga minha, e vem. É o momento que ele encontra a noiva que ele tanto procurava. Encontra alucinadamente, é verdade, mas não é nada tão bom para ser alucinado quanto o desejo. Né? De modo que é isso mais ou menos que eu queria trazer com uma informação sobre a obra do livro, que é uma obra que, inclusive, tenho tido a oportunidade até de entrar em contato com pessoas de outros estados que têm me telefonado para conversar sobre o livro e publicações que têm sido feitas. Quer dizer, Murilo é hoje, sem dúvida nenhuma, um nome inteiramente consagrado e é um autor que, quando se lê, não se abandona mais a leitura, porque é uma leitura sobre todos os aspectos cativante. Muito obrigado. Muito obrigado, professor, pelo brilho. E vamos ouvir a nossa poeta Ieda Braz Pérez. Eu conheci o livro, eu digo ele constantemente no Conselho Estadual de Cultura, e eu muito bem dele, não apresentava aquele que escrevia o que ele sempre escreveu. Ele, na verdade, ele tinha dentro de si o fantástico. E eu quero registrar isso, e quase que em tom de brincadeira, uma coisa que eu ouvi, que eu li a respeito dele, eu nem comentei isso com ele. E ele me falava o seguinte: não, eu não acredito em Deus, não, mas eu sou louco com Nossa Senhora. Mas isso é uma maravilha. Perguntas, comentários? Doutor Abril. Essa conferência está sendo gravada porque a Academia está formando um acervo audiovisual importante para a memória da cultura da casa e da cidade. Boa noite a todos. Parabéns, professor. Agora que eu vi que eu não li Murilo Rubião convenientemente, tenho que reler depois dessa aula magna aí, eu tenho que reler o Murilo Rubião com essas dicas de interpretação aí notáveis que foram dadas. Mas eu queria perguntar, dizem que o Murilo Rubião, ele, quando começou a escrever, ele não havia lido Kafka? Isso é um dos grandes enigmas que cercam a obra de Murilo, né? Porque o Murilo diz isso, assim, claramente nas entrevistas dele, nas coisas que ele escreveu, que quando ele leu Kafka, ele já havia escrito vários dos seus contos, né? Agora, vai ser igual a Senhora do Inferno. É uma coisa impressionante. Eu tenho, inclusive, um orientando que está fazendo tese sobre o Murilo, e ele, para tentar dilucidar isso, o que ele fez? Ele leu a obra do Kafka toda, e anotou a obra do Kafka toda, e ele está mostrando isso, quer dizer, é muito parecido. Né? É claro que há diferença, dele no mesmo trecho, mas é uma coisa realmente
incrível, como que ele pode ter sido tão kafkiano sem mercado. E está no mesmo nível do Cortázar, do Gabriel Garcia Marques, do Murilo Rubião? O mesmo plano? Eu diria que sim. Eu diria que sim, sobretudo no Cortázar. Eu acho que o Murilo é muito próximo do Cortázar, muito próximo do Borges, né? E um pouco mais distante do Gabriel Garcia Marques, mas do Cortázar e do Borges ele tem uma grande semelhança com eles, né? Eu quero cumprimentar o Rogério Ferreira Tavares e relembrar, para usar o ex-mágico, os ex-mágicos, né? Ex-mágico da Aline Ferreira Tavares, José Crux, que eu, há quase 30 anos, né? Quase 30 anos que eu vinha aqui à academia e eu ouvia as verdadeiras aulas que eles proferiam. Antes, da apresentação, era uma verdadeira aula também. E a atual Elizabeth Carnot, acho que ficou mais tempo, né? Mais tempo como coordenador da Universidade Livre, com um brilhantismo de centro, e desejar sucesso ao Rogério Ferreira Tavares. Muito obrigado. Muito obrigado. Professor, parabéns pelo trabalho, muito bonito, muito profundo, né? E chegou no Murilo, né? Um aspecto que eu não conhecia, eu não sabia, muito pouco de Murilo. Mas eu não vou falar sobre o Murilo, só a parte literária, não. Vou falar um pouquinho sobre o lado humano do Murilo. Sim, eu conheci o Murilo quando era pequeno. Eu fui com o tio da Feira de Amostra, 8 anos de idade. E lá tinha Rádio Confidência. Fechava a feira, eu fui dispensado. Mas o meu tio era redator, Afonso Guimarães, era redator da Confidência, e o Murilo era o diretor. Então foi demitido lá. Eu tinha uma grande convivência com ele. Ele não gostava muito de mim, não, porque eu era muito moleque. Sabe? Era moleque demais. Sabe? Eu falei, você é muito moleque, meu gosto. Né? Eu não olhava muito com ele. Ele foi meu vizinho também lá na Serra, muitos anos. Né? E ele era boêmio, ele também era boêmio, né? Então se encontravam muito, né? Então eu quero falar o seguinte, né? Ele foi uma pessoa, um grande funcionário público, né? Ele fez uma carreira muito bonita, né? Na Rádio Confidência, ele foi do gabinete do Selim. Ele levou também o meu tio para lá, que era muito amigo, né? E ele tinha uma conversa muito grande com a minha família toda, né? Agora, eu tinha 2 tios e era companheiro dele, porque ele gostava de uma cachaça, né? Então, o José Alfonso e o Gui, para mim, bebiam muito, então eles comiam bem. Já o Alfonso Guimarães não bebia nada, né? Então, eu não saía à noite com ele, não, né? Mas, então, eu fui muito admirada, muito interessante, né? E elegante, né? E um chapéu. O chapéu era calvo, né? Mas o chapéu era bonito, né? Era bonito, né? Era um artista, né? Então é o seguinte, o que eu queria falar é sobre esse lado, né? Agora, a parte literária, eu já conheci e tal, né? Eu agora, depois dessa conferência agora, que o senhor fez, eu vou reler o Murilo de novo, né? Para dominá-lo mais, né? E parabéns, muito obrigado. Obrigado. Rogério, só uma observação, acho que está para ir no Gorgon lá. Só uma gravação. Hein? Não, eu quero falar da gravação. Tá bom. Para as próximas gerações. Nunca pensei em chegar a essas alturas, né? Mas olha, só uma observação que no ano do nascimento do Murilo é o ano do centenário da Metamorfose. Vale o que valer, né? Não estou falando de mais nada, mas só observar isso aí, tem mais essa coincidência, né, Aldemar? Só isso. Aproveitando isso, eu quero até aproveitar isso para fazer uma colega nossa virar amigo de Ciro, porque ela está ali, a professora Márcia, porque quando eu falei do Murilo na PUC, no final ela comentou com as pessoas que estavam lá do lado dela, após que o Aldemar vai contar os casos que ele conhece com o Murilo, 3 casos,
tem CD que se ele não contar o vírgula de Silvio, eu não contei. Então ela disse lá fora. Mas eu queria falar, porque eu acho extraordinário esses casos, pelo seguinte, é porque são fatos acontecidos com o Murilo, fatos da vida real, fantásticos. Quer dizer, o fantástico está na obra e na vida do Murilo. É uma coisa impressionante. Eu digo, o primeiro caso, só um tanto, é o seguinte: quando a professora Beatriz Menegar, que na época era secretária de Cultura do município, ela idealizou aquele programa chamado Memória Viva, que tinha como objetivo homenagear pessoas vivas, porque dizia ela, só se homenageia o morto, é preciso que a pessoa morrer para depois ser homenageada. Então eu quero homenagear pessoas vivas. E escolheu o Murilo para ser o primeiro homenageado. E esse projeto dela tinha 3 etapas, né? Eram 3 momentos. A primeira era uma exibição de vídeos do Arcanjo Maleta, de contos do Murilo, que foram feitos por cineastas mineiros, que o Murilo, inclusive, esteve presente lá nessa exibição. O segundo seria a inauguração de uma exposição extraordinária, coordenada pelo Márcio Sampaio, sobre a vida do Murilo, que foi colocada lá naquela primeiro saguão do Palácio das Artes. Uma coisa extraordinária. A gente tinha a impressão que estava entrando na vida do Murilo. E um dia antes da inauguração dessa exposição, o Murilo morreu. Quer dizer, então a gente vê, isso é uma coisa fantástica. Faz uma coisa para homenagear os vivos, um vivo morre. Né? Quer dizer, é uma coisa realmente muito curiosa. Né? Aconteceu isso. A segunda coisa que aconteceu é que o terceiro momento dessas homenagens seria uma mesa que falaria, com 5 pessoas, que falaria sobre a obra do Murilo. E o rapaz da Secretaria de Cultura me telefonou, me convidando para participar. E aí ele falou, você vai participar com o Antônio Cândido, Afonso Romano Santana, Silviano Santiago e me parece que Luiz Costa Lima. Então a minha primeira reação seria dizer, não vou fazer o que no meio desse butantã, né? Mas depois eu disse assim, não, esse pessoal, para conseguir agendar coisas para essas pessoas, precisa pelo menos uns 6 meses de antecedência, ele ainda não. Então eu vou aceitar porque eu tenho certeza que eu não vou. E de fato, mudou a composição da mesa. A mesa passou a ser eu, que me mantive convidado, né? A Laís Correia de Araújo, né? E o Rudoró. Então fomos para lá, para aquele auditório da Escola de Música, né? Em frente do Palácio das Artes. Ficamos lá esperando o público. Acredito, não apareceu ninguém. Não havia uma única pessoa para assistir à mesa. Então nós ali saímos da coisa e fomos mais uma vez revisitar a exposição que ficava em frente. Isso é fantástico. E o terceiro episódio fantástico é o seguinte: eu fui estudar um ponto do Murilo num dos cursos que a Universidade mantinha na época do prédio, que era um curso de especialização. Levei então a casa do Girassol Vermelho para tirar uma cópia do conto que os alunos deveriam ler. Fiz essa coisa toda e tudo bem. O certo é que algum tempo depois eu fui procurar o livro e não teve jeito de encontrar o livro. O livro sumiu misteriosamente. Eu vasculhei todos os estaninhos da prateleira onde eu guardo os livros do Murilo e em outras partes da coisa onde estão outros livros. O livro estava irremediavelmente sumido. Então ocorreu que, tempos depois, a Biblioteca Pública inaugurou aquela sessão de Mineiriana, né, de obras de autores mineiros, e me convidaram para fazer uma palestra na abertura sobre o Murilo. E fazia parte do público que estava ouvindo um colega nosso, a Letícia Silva dele, Valmir Vilela, né, professor da UFMG. Então, depois que nós saímos visitando o setor da biblioteca que foi instituído no ano, eu vi
os livros do Murilo dentro de um balcão, um mostruário, e lá estava a Casa do Girassol Vermelho. Então eu falei com o Valmir, eu tenho a maior paixão desse livro aqui, porque esse livro era com a dedicatória do Murilo para mim, e eu perdi esse livro. Não sei o que aconteceu com ele. Então o Valmir, que estava aposentado já nessa época, que inclusive doara toda a sua biblioteca para a biblioteca pública, ele falou: olha, se você não se incomodar de ter esse livro com a dedicatória para mim, eu vou pedir aqui a diretora da biblioteca para devolver esse livro especificamente que eu vou te dar. Falei: claro que eu quero. Então o Valmir, 15 dias depois, me mandou pelo correio o livro dele, porque ele já morava nessa altura em Tiradentes. Estava lá a dedicatória do Murilo para ele: ó, querido Mick, um abraço para o Murilo e tal. Peguei e falei: bom, pelo menos vou poder pôr o livro lá de novo, junto com os outros livros do Murilo. Acreditem se quiser. No momento que eu fui enfiar o livro que o Valmir pediu, o outro estava lá. Não é aquele negócio, eu não creio em bruxas, mas que era azar. Então isso também é um dado fantástico, que a Márcia sempre acha. Eu gosto de contar, mas gosto de contar porque eu acho que há uma consonância absoluta entre a obra e a vida do Murilo. A vida do Murilo está rodeada desses fatos fantásticos, né? Quero agradecer ao professor Olimar, além de abordar a obra de Murilo Rubião sobre um aspecto realismo fantástico e também sobre a mitologia, que implica muita psicologia, a psicologia dos personagens que se avultam na obra de Murilo. E por coincidência, Murilo é meu conterrâneo. Nós nascemos em Carmo de Minas. Para mim foi uma alegria essa homenagem a ele. E ao Rogério, quero cumprimentar pelo seu brilhantismo, pela casa cheia, e que a minha indicação do seu nome foi muito 100% valiosa, porque você demonstra que tem capacidade para muito mais. Desejo a você muita felicidade aqui nessa universidade minha, e a gente acaba amando de paixão. Carmen Schneider. Vou falar daqui mesmo. É uma pequena palavra. Já que estamos tratando de sessões, está sendo gravado. Já que estamos tratando de sessões de saudade, quero deixar lembrado hoje aqui um nome que muito significou este contexto de palestras e reuniões que na época não eram de saudade, mas hoje sim. Trata-se do tio do neo-coordenador, que se chamava Dr. Dario Faria Tavares. Convivi muito com ele e em sua atuação nesta casa, ele deixou grande nome pelo seu talento, pela facilidade com que, ao término das sessões, ele fazia um retrospecto de tudo que foi ensinado pelo palestrante. Mas também, como se trata aqui agora de uma sessão para lembrar Murilo Rubião, eu sei que todos nós temos alguma coisa para dizer daquele homem, daquele grande escritor, um mago. Eu convivi com ele quando ele já era, aliás, antes disso, mas um pouco mais, quando ele já era diretor do suplemento literário que ele criou da imprensa oficial. E fiz com ele uma entrevista há mais de 40 anos, que o secretário de Cultura teve a inspiração de cuidar dessa entrevista e fez até uma espécie de ensaio sobre isso, porque ali o Murilo dava as indicações de como ele começou e de onde ele partiu para a magia de sua caneta. Eu quero só lembrar o nome dele
muito querido que foi, morou em Itaúna. Ninguém sabe disso, não, porque hoje em dia riam de mim quando eu falei que ele morou lá em Itaúna. Pois, quando o governador Israel Pinheiro o convidou para vir para a imprensa oficial, foi que ele se transferiu para aqui. Quero então mais uma vez, doutor Rogério, dizer ao senhor da saudade que eu sinto do doutor Dario Faria Tavares. Foi uma grande personalidade dentro desta casa. Muito obrigada. Muito obrigado, Carmen. Muito obrigado pelo carinho. André Rubião. Boa noite, todo mundo. Motivado aqui pelo incentivo do Carlos Olavo, eu vou dar um testemunho aqui também, nessa linha do Fantástico. Um testemunho que minha mãe deu na recente publicação do suplemento literário, que fez uma edição comemorativa e recomendo a leitura para todos. Saiu tem cerca de um mês, ficou muito bonito e tem vários textos inéditos e textos antigos. Eu particularmente não conhecia um do Hélio Pellegrino, que fez um perfil do Murilo, salvo engano, com seus 20 e poucos anos, os dois contemporâneos, e é um perfil daquele jovem escritor. Eu achei um perfil muito interessante e falo de uma característica dele, que era a mansidão, que eu acho que é muito típico da nossa família. Eu, pelo menos, me sinto uma pessoa muito mansa, e eu fiquei encantado com esse termo que o Hélio utilizou para descrever aquele escritor. Mas o testemunho da minha mãe é um testemunho curioso, nessa linha do Fantástico, dos acontecimentos fantásticos. Ela é a detentora da obra, o Murilo deixou a obra aos cuidados dela, e sempre teve um carinho muito especial com ela. Minha mãe também é escritora, jornalista, e era a sobrinha herdeira dessa veia literária da família, que vende muito. O pai do Murilo foi membro dessa casa, o avô do Murilo foi um literato, outros tios também, lá na cidade, em Carmo de Minas. Aliás, um trabalho magnífico que o pessoal da região do Polígono do Sul faz na memória desses escritores, com árvores genealógicas e outras descrições das famílias desses escritores. E o relato da minha mãe, nesse breve relato que ela fez para o suplemento, dentro dessa afinidade literária, a afinidade de sobrinha sempre foi muito marcada pelos aniversários. Desde muito pequena, o Murilo sempre fez questão de dar presentes, e um carinho muito grande na época do aniversário dela. E é isso que ele falece no dia do aniversário dela. Mais um elemento do fantástico dessa pessoa. Obrigado. Mais alguém nesse momento está? Então, por favor. Boa noite, pessoal. Meu nome é Fábio, sou estudante de literatura, estou terminando doutorado na Universidade de Brasília. Eu não pude estar aqui desde o começo, estava numa outra atividade na Assembleia, acabou há pouco. Eu queria, na verdade, aproveitar, não sei se estou sendo mal educado, mas e depois também de uma fala que aconteceu aqui na ideia da homenagem aos vivos, eu sou conselheiro municipal de cultura em Belo Horizonte, e a gente está preparando na verdade, aproveitar também para fazer um convite. A gente está preparando a primeira conferência municipal de livro, literatura, leitura, livro, literatura e biblioteca de Belo Horizonte. E se preparou uma minuta com um plano municipal de livro, leitura e bibliotecas para a cidade, que deve ser encaminhado à Assembleia Municipal na sequência para ser aprovado e votado. E uma das ideias que está surgindo é de que ele levasse o nome do Murilo Rubião. Então, fazendo a partilha dessa intenção, dessa ideia, convidar as pessoas, inclusive, para poder participar no dia 17 de setembro desse ano, lá no Centro de Referência da Juventude, ali na Praça da Estação. Começa às 9 da manhã, começa na sexta-noite, às 6 da tarde, e termina às 6 da tarde no sábado. Então está todo mundo convidado. Eu acho que é uma oportunidade que a gente vai ter de fazer e prestar homenagem a um grande escritor de Minas Gerais, que é o Murilo. É isso, obrigado. Muito obrigado pelo convite. Muito bem. Então, eu queria mais uma vez agradecer
presença do professor Aldemaro e pedir à presidente que entregue a ele o certificado que registra esse momento da participação dele aqui na academia, que para nós é motivo de honra e de orgulho ter o professor Aldemaro aqui conosco. A certeza de uma exposição de alta qualidade e a prova disso foi o entusiasmo com que o público se manifestou depois da conferência. Muito obrigado, professor Aldemaro. A presidente vai fazer entrega ao senhor desse certificado, que é um símbolo da nossa gratidão e do último exemplar da nossa revista. Para finalizar, eu quero só comunicar mais uma vez que a casa semana que vem tem outros eventos. Então, no dia 17, que é uma quarta-feira, nós temos às 7h30 da noite a sessão em homenagem à memória do acadêmico Milton Reis. No dia 18, às 5 da tarde, nós temos uma conferência sobre a obra do escritor mineiro de Monte Carmelo, Mário Palmério. Ele é nascido em Monte Carmelo, mas viveu grande parte da vida ligado a Uberaba, onde organizou uma importante obra educacional também. Receberemos os amigos de Uberaba no dia 18. E às 7... Terminou. E às 7h30 da noite nós teremos outra conferência, não é isso, Flávia? Da professora Maria de Lourdes Gouveia, que vai falar sobre literatura e cinema. No dia 23, Pedro Paulo Cava fala sobre teatro e literatura e teatro. Então essa casa agradece muito a presença de todos, né? E eu particularmente agradeço muito a grande amizade, a gentileza e a generosidade com que os meus colegas me trataram aqui. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, viu, professor? Muito obrigado por tudo.